Olá, pessoal. Vamos voltar então aqui numa discussão. Então nós já vimos que se for um gás monoatômico, né, composto por um único átomo, ele vai ter 3 graus de liberdade e, portanto, a energia interna desse gás ela é dada por 3 meios de nRT ou 3 meios de nKT, tá bom? Pessoal, uma coisa importante. Você pode falar, professor, mas se este átomo não for um átomo monoatômico, se for um átomo diatômico, como é que fica isso? Então vamos fazer agora um estudo um pouquinho mais detalhado, tá? Vou chamar isso aqui de gases diatômico. Beleza? Átomos compostos por moléculas compostas por dois átomos. Vou fazer aqui uma representação, tá? Primeiro, vamos voltar um pouquinho na discussão sobre grau de liberdade. Liberdade, tá bem? O que seria o grau de liberdade? Se você tem um átomo monoatômico, vou fazer aqui uma representação de átomo, tá? Não é a melhor representação, mas uma representação possível. Esse átomo, por ter dimensão desprezível, lembra? Eu estou representando aqui por uma esfera, uma bolinha, mas isso não é a melhor representação. Ele pode ter energia cinética, energia de movimento, associada à translação. Ou seja, ele pode transladar no eixo X, tá aqui, ó. Ele pode transladar no eixo Y, tá aqui. E ele pode transladar no eixo Z. Então tá aqui. Então aqui eu tenho 3 graus de liberdade, significa que nós temos 3 porções de energia cinética associada a um átomo monatômico, tá bom? Vou até escrever aqui monoatômico. Monoatômico. Tá aí. Você pode falar, beleza, professor, isso está muito claro para mim. E se for um grau de liberdade a mais associado à vibração? Como ele é a partícula que o átomo ele tem dimensão desprezível, isso não é significativo. Porém, pessoal, os átomos ou as moléculas que são formadas por dois átomos, né? Perdão, as moléculas que são formadas por dois átomos, elas têm a seguinte composição. Vou fazer aqui um átomo, fazer aqui o outro átomo, tá aqui. E elas têm aí, vou fazer uma representação de uma molinha associada a essa ligação, tá bem? Vou colocar aqui os nossos eixos, né? Aqui está o eixo X. Quer dizer que essa molécula pode se deslocar no eixo X. Essa molécula pode se deslocar no eixo Y e essa molécula pode se deslocar no eixo Z. Quer dizer que a molécula, né, ou eu estou falando átomo, mas eu prefiro chamar de partícula, né, esse aglomerado aqui de coisa que a gente pode chamar de estrutura, tá bom? Vai ter com certeza 3 graus de liberdade. 3 graus de liberdade. Se você pensar na teoria cinética dos átomos, né, dos gases, lembrando que a teoria cinética fala da população, né, olhando para o micro, olhando para a condição de cada moléculazinha. Tudo bem? E aí você lembra que no átomo monoatômico ele pode transladar no X, no Y e no Z. Portanto, a energia cinética, lembra a energia cinética? mv²/2, ela é multiplicada por 3. Daí o 3 meios que aparece lá na nossa equação. Fechou? Beleza, professor, mas e aqui? Só tem energia cinética de translação? Vou até colocar entre aspas aqui, ó. Translação. Não. Olha o que pode acontecer com essa molécula. Ela pode girar, vamos ver se você concorda comigo.
Vamos ver se o meu desenho fica compreensível. Ela pode girar em torno do eixo Y. Tá ruim de fazer uma bolinha aqui. Pronto. Ela pode girar em torno do eixo Y. E aqui, gente, Y não é nada preferencial, tá bom? É só a forma como eu desenhei. Ela pode girar assim, em torno do eixo Y. Ela pode girar, deixa eu trocar a corzinha aqui para ficar visualmente melhor. Ela pode girar em torno do eixo X. Ela poderia girar assim, por exemplo. Tá bem? E aí, o que mais? Então eu tenho mais 2 graus de liberdade, tá? 2 graus de liberdade por causa da rotação. 2 graus de liberdade por causa de rotação. Liberdade. Rotação da molécula. Fechou? E também essa molécula ela pode vibrar. Então eu tenho mais 1 grau de liberdade associado à vibração. O que seria essa vibração? A molécula está numa condição antes, né? Então aqui, situação 1. Ela está numa situação depois, mais afastados os átomos. E ela fica se aproximando, aproximação dos átomos e afastamento dos átomos. Então ela está vibrando. Então eu tenho aqui mais 1 grau de liberdade. Mais 1 grau de liberdade. Tá? Liberdade. E essa liberdade aqui, vamos chamar de liberdade de vibração. Beleza? Beleza. Qual é o detalhe, pessoal? Se você, comparar essas energias, essas 3 energias são significativas. Essa energia de vibração é significativa. Só que as energias de rotação, a do eixo Y, tudo bem. Que a molécula girando desta forma tem uma energia grande. Já a molécula girando no eixo X, essa energia é insignificante. Ou seja, essa energia de rotação no eixo X, ela pode ser desprezada. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui não significativa. Significativa. Beleza? Então, turminha, sinto muito se a aula se alonga muito, né? E o pessoal fica meio acostumado com a aula de YouTube. Mas isso daqui, sinceramente, não é para agregar muitos likes ou jovens aí que sigam o canal. Isso aqui é para você entender a teoria cinética dos gases. Então, eu recomendo que você veja o vídeo com calma, beleza? Aqui é uma coisa de processo, tá legal? Ou seja, quantos graus de liberdade são significativos para uma molécula diatômica? Então eu vou ter, até colocar aqui, 1 grau de liberdade de rotação, 3 graus de liberdades de translação, mais 1 grau de liberdade de rotação. Portanto, a energia interna de um gás, que seja um gás diatômico, vai ser de 5 meios de nRT. Fechou? Professor, por quê? Você pode pensar assim, ó. Eu vou associar cada 1 grau de liberdade, então aqui, associado à energia cinética média das partículas. Lembrando que energia cinética média de mv² sobre 2, m a massa da molécula. Para cada grau de liberdade, você acrescenta um valor aqui. 1 grau de liberdade fica 1. 2 graus de liberdade fica 2. 3 graus de liberdade, 3. 4 graus e assim por diante. Só que no caso aqui da molécula diatômica são 5 graus de liberdade. 3 de translação, 1 de rotação, outro de vibração. Ficamos com 5 meios de nRT.
Então é isso, pessoal. Então nós sabemos aqui pela teoria cinética dos gases que um gás monoatômico tem energia interna dada por 3 meios de nRT e um gás diatômico tem energia interna, que nós chamamos de energia interna do gás, de 5 meios de nRT. Professor, o que é o mais importante dessa discussão? É você perceber que a energia interna de um gás, representado pela letra U, ela é proporcional à temperatura, beleza? Então isso daqui é o mais importante da nossa discussão. Claro, você saber determinar, no caso ali, pessoal, 3 meios de nRT para o gás monatômico e 5 meios de nRT para o gás diatômico. Vou anotar: energia interna do gás em joules e a temperatura, pessoal, já sabemos, em Kelvin. Temperatura. Bom, juventude, fica aqui o meu grande abraço. Valeu por mais essa aula e até a próxima. Bons estudos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima. Valeu!